Muito bem, pessoal, estamos de volta, vamos lá, mais uma questão direto na tela. Sabendo que Vanessa, uma vizinha com quem nunca tinha conversado, praticava diversos furtos no bairro em que morava, João resolve convidá-la para juntos subtraírem R$1.000 de um cartório do Tribunal de Justiça, não contando para ela, contudo, que era funcionário público e nem que exercia suas funções nesse cartório. Praticaram então o delito e Vanessa fica surpresa com a facilidade que tiveram para chegar ao cofre do cartório. Descoberto o fato pelas câmeras de segurança, são os dois agentes denunciados em 10 de março de 2015 pela prática do crime de peculato. João foi notificado e citado pessoalmente, enquanto Vanessa foi notificada e citada por edital, pois não foi localizada em sua residência. A família de Vanessa constituiu advogado e o processo prosseguiu, mas dele a ré não tomou conhecimento. Foi decretada a revelia de Vanessa, que não compareceu aos atos processuais. Ao final, os acusados foram condenados pela prática do crime previsto no artigo 312 do Código Penal à pena de 2 anos de reclusão. Ocorre que, na verdade, Vanessa estava presa naquela mesma comarca desde 5 de março de 2015, em razão de prisão preventiva decretada em outros 2 processos. Ao ser intimada da sentença, ela procura você na condição de advogado ou advogada. Considerando a hipótese narrada, responda aos itens a seguir. O mero sim ou não, desprovido de justificativa, ou mesmo com a indicação de justificativa inaplicável ao caso, não será pontuado. Pessoal, volta aqui para mim. João e Vanessa. O João, ele sabe que tem uma vizinha, que ele nunca conversou com ela, mas ele sabe que ela pratica vários furtos na vizinhança. O João, ele é funcionário público. Ele trabalha em um cartório do Tribunal de Justiça. E ele tem a seguinte ideia: eu vou convidar a Vanessa para comigo irmos até o cofre desse cartório e furtarmos, subtrairmos R$1.000. A Vanessa vai com ele. Insisto, ele não fala para a Vanessa que ele é funcionário público. A Vanessa vai com ele e se espanta, porque eles conseguem chegar ao cofre e pegar o dinheiro com muita facilidade. Ela não sabia que ele era funcionário público e por isso que tiveram esta facilidade. Muito bem, essa é a situação, este é o crime. Esse crime praticado por João é o peculato. Ele é funcionário público, ele tem acesso aos cofres do cartório onde ele trabalha, então ele pratica o crime de peculato. Aqui o problema não diz. Se era ele mesmo quem tinha a posse, é ele que guardava, então ele pratica um tipo de peculato segundo a lei. Se ele não tinha acesso, se não era ele quem era o possuidor, que ele que tomava conta, ele que guardava esse dinheiro, então é o chamado peculato furto, mas não nos importa. Em qualquer situação, tendo ele a posse ou não, somente a facilidade de chegar ao local, nas duas situações há o crime de peculato. Pessoal, é elementar do tipo. O que é elementar do tipo? É um dos elementos que constitui o tipo ser funcionário público. Ou seja, só pode praticar o crime de peculato quem é funcionário público. E quem auxilia, por exemplo, a Vanessa. A Vanessa poderia responder por peculato não sendo ela funcionária pública? Sim, poderia, desde que ela soubesse que o João era funcionário público. E ela não sabia. Isso que eu queria que você entendesse. Então, se ela não sabe, ela quis participar de qual crime? Ela quis participar do crime de furto. Se ela quis participar do crime de furto, ela não pode responder por peculato. O artigo 30 do Código Penal diz que as circunstâncias de caráter pessoal. Meus queridos amigos, ser funcionário público é de caráter pessoal. Diz respeito à pessoa do João. Muito bem, as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, a não ser que sejam elementares do tipo. Tá certo? O examinador está querendo te confundir, mas você não cairá nessa pegadinha. Por quê? Como o artigo 30 diz isso, que as circunstâncias de caráter pessoal não se comunicam, então, a não ser que sejam elementares do tipo, e ser funcionário público é elementar do tipo, o que aqueles alunos desavisados vão responder? Então se comunicou.
Por quê? Porque ser funcionário público é elementar do tipo, então se comunica com a Vanessa. Não se comunica porque a Vanessa não sabia. É isso que eu gostaria que você entendesse. A Vanessa não sabia, ela quis participar de um crime menos grave, ela quis participar de um outro crime. Se ela soubesse que ele era funcionário público, ela não participaria. Tá certo? Muito bem. Outra coisa, a Vanessa, ela foi citada por edital. Mas a Vanessa, ela estava na comarca, presa na mesma comarca. Uma coisa que eu gostaria que você entendesse. Os estados no Brasil, muitos sistemas de informações não são interligados. Por falta de vontade política, tecnologia, não importa. Mas, dentro do próprio estado, o judiciário tem como descobrir se uma pessoa está presa. Agora, muito mais dentro da mesma comarca. Então, por exemplo, na comarca de Bauru. A comarca de Bauru tem alguns presídios. Então, a Vanessa está presa em um presídio em Bauru. E o juiz é de Bauru. E ele faz citação por edital? Não. Ele tem como pesquisar no banco de dados se a Vanessa está presa em um dos presídios do estado, quanto mais da comarca. Então, é algo que o Poder Judiciário tem que fazer, é um cuidado que ele tem que tomar. Antes de proceder à citação por edital, fazer pesquisa para verificar se a pessoa não está presa em um presídio da federação, do estado que o Judiciário faz parte. Muito bem, se não fizer a pesquisa e faz a citação por edital, a citação é nula, tem que anular o processo desde o momento da citação. Então vamos às respostas. As respostas. A. Qual argumento de direito processual poderá ser apresentado em favor de Vanessa em sede de apelação? Justifique. Resposta. O argumento de direito processual a ser alegado em favor de Vanessa é a nulidade da sua citação que se deu por edital, tendo em vista que, como informado, Vanessa encontrava-se presa na mesma comarca desde o dia 5 de março de 2015, sendo que a denúncia foi ofertada no dia 10 de março do mesmo ano. Assim, nos termos do artigo 360 do Código de Processo Penal, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado, bem como com base na súmula 351 do STF, que diz que é nula a citação por edital de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição. Segunda parte da questão. No mérito, foi Vanessa corretamente condenada pela prática do crime de peculato? Justifique. Resposta. No mérito, Vanessa não foi corretamente condenada, tendo em vista que o crime de peculato prescreve, nos termos do artigo 312, parágrafo 1º, que o agente deve ser funcionário público para que o crime ocorra. E Vanessa não é funcionária pública, não se valendo da facilidade que a função poderia lhe conceder. Não há que se falar em comunicação de circunstância e condições de caráter pessoal, conforme disciplina do artigo 30 do Código Penal, tendo em vista que Vanessa não sabia que João era funcionário público, sob pena de haver responsabilidade objetiva. Assim, a conduta de Vanessa deve ser desclassificada do artigo 312, parágrafo 1º do Código Penal, que é peculato, para o do artigo 155, também do Código Penal, furto. Muito bem. Questão número 4. Carlos foi condenado pela prática de um crime de receptação qualificada a pena de 4 anos e 6 meses de reclusão, sendo fixado o regime semiaberto para início do cumprimento de pena. Após o trânsito em julgado da decisão, houve início do cumprimento da sanção penal imposta. Cumprido mais de 1/6 da pena imposta e preenchidos os demais requisitos, o advogado de Carlos requer, junto ao juízo de execuções penais, a progressão para o regime aberto. O magistrado competente profere decisão concedendo a progressão e fixa como condição especial o cumprimento de prestação de serviço à comunidade, na forma do artigo 115 da Lei 7.210 de 84. O advogado de Carlos é intimado dessa decisão. Considerando apenas as informações apresentadas, responda aos itens a seguir. Pessoal, volta aqui para mim. Aqui uma questão, o examinador vem fazendo esse tipo de questão já há muito tempo. Ele vai querer saber qual o tipo de recurso que cabe e você já está
cansado de saber. Eu estou careca de saber, você está cansado de saber que o recurso que cabe das decisões do juiz da execução penal é o agravo, também conhecido como agravo em execução, artigo 197 da Lei de Execuções Penais. Outra coisa, houve progressão do regime semiaberto para o aberto. A lei estabelece que o juiz pode fixar condições especiais, alguma condição que ele queira. Porém, o nosso ordenamento jurídico não admite que esta condição especial a ser fixada pelo juiz seja uma pena substitutiva. Por exemplo, prestação de serviço à comunidade. Não é admitido isso. E foi justamente o que o juiz fez. Então é contra isso que nós temos que nos insurgir e vamos ver uma possível resposta às questões. A. Qual medida processual deverá ser apresentada pelo advogado de Carlos diferente de habeas corpus para questionar a decisão do magistrado? Resposta. Caso queira questionar a decisão proferida em sede de execução penal, deverá o advogado de Carlos se valer do recurso de agravo em execução, nos termos do artigo 197 da Lei 7.210, Lei de Execução Penal, que prescreve que das decisões proferidas pelo juiz caberá recurso de agravo sem efeito suspensivo. B. Qual fundamento deverá ser apresentado pelo advogado de Carlos para combater a decisão do magistrado? Resposta. Muito embora o caput do artigo 115 da Lei 7.210 de 1984 preveja a possibilidade de o juiz poder estabelecer condições especiais para a concessão de regime aberto, o fundamento que deverá ser apresentado pelo advogado de Carlos para combater a decisão do magistrado está estampado na súmula 493 do STJ, que estabelece ser inadmissível a fixação de pena substitutiva, artigo 44 do Código Penal, como condição especial ao regime aberto, e prestação de serviço à comunidade é uma pena substitutiva, nos termos do artigo 43, inciso 4 do Código Penal. Muito bem, pessoal, não se assuste com as súmulas. Você sabendo onde procurar os artigos, onde fala sobre... se você souber onde está o artigo 115 da Lei de Execuções Penais, logo abaixo, onde vai falar da fixação de condições especiais, está esta súmula, você transcreve, você resolve a questão. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo, já já nós voltamos.